Olá, meu nome é Natália Paiva e hoje vamos a mais um vídeo sobre meio ambiente. O assunto de hoje é Pacto Global. Deixe um like aqui e muito obrigada por estarem assistindo. Gente, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o Pacto Global, né? Ele é uma iniciativa feita entre instituições privadas e a ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, são princípios formulados, né, para as instituições os empreendimentos estarem seguindo, né? Eles são baseados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Declaração Internacional sobre o Princípio dos Trabalhadores, né? Os Direitos Fundamentais do Trabalhador, a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e a Sustentabilidade, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Então, os princípios são baseados nessas declarações, né? Então você tem aí 10 princípios que são baseados em quê? Nos direitos humanos, no trabalho, meio ambiente e contra a corrupção. Essas são as 4 principais, né? Nós temos aí dos direitos humanos que o empreendimento ele tem que assegurar, né, a proteção dos direitos humanos, né? E também tem que apoiar também essa causa, né, gente? Não só assegurar, como apoiar também publicamente os direitos humanos. Então, esses são os princípios 1 e 2 do Pacto Global. Depois vem o direito do trabalhador, né? Aí são 4 princípios, né, do Pacto Global, que é o trabalho. Então, o primeiro direito do trabalhador é a liberdade, né, dos trabalhadores em estar fazendo uma decisão coletiva, não só individual, né? Porque às vezes tem ali um superior na empresa que ele quer tomar todas as iniciativas, todas as decisões de forma individual e até mesmo de forma egoísta, sem considerar o coletivo e a vontade dos outros funcionários. Então seria mais ou menos isso. Então teria também a forma de eliminar todos os trabalhos, tanto forçado, né, e compulsório, eliminar o trabalho infantil e eliminar a discriminação no trabalho. Discriminação no trabalho pode ser diversos, né? Você pode ter discriminação no trabalho contra uma mulher que teve um filho e entrou com licença maternidade. Ela pode ser discriminada por isso pode acontecer, né? De alguém achar assim que ela não deveria, né, ter entrado tantos meses de licença maternidade, que ela está sendo improdutiva. Temos também a questão discriminação, pode ser ter homofobia dentro do próprio trabalho, né? Achar que aquela pessoa que tem uma opção sexual X, ela é menos eficiente que o outro. Não existir, né, um pensamento arcaico desse tipo. Então, essas 4 premissas são do trabalho, né? Que o Pacto Global e as empresas, né, que fazem o Pacto Global têm que assegurar que não haja em suas empresas. Então, vamos também ao meio ambiente. Nós temos aí 3 premissas, né? Já falamos 6 e agora mais 3 no meio ambiente. Então vamos aí, as empresas devem apoiar a prevenção, né, de desafios ambientais. O desafio ambiental que a gente está tendo, né, mais popular é o efeito estufa. Então esse empreendimento vai estar apoiando essa causa, né, de estar diminuindo a emissão de gases que aumentam o efeito estufa. No 8º, né, que é a segunda premissa do meio ambiente, desenvolver iniciativas, né, com maior responsabilidade ambiental, né? Então, tá adotando ali na sua empresa a questão de reutilização, redução de resíduos e reciclagem, né? Então, também apoiar a iniciativa e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis, né? Pode ser energia solar, biogás, a reciclagem, né? Que são tecnologias sustentáveis, né? Não só isso, eólica, por exemplo, todos os tipos de tecnologias sustentáveis, né? Para um tijolo ecológico, né? Eu vou fazer uma construção com tijolo ecológico, então eu estou apoiando a causa ambiental, né? As tecnologias ambientais. E aí, por último, a corrupção, né? Porque todas as premissas que vieram, né, que são 9, agora por último a premissa anticorrupção, que seria contra todo tipo de corrupção, inclusive a extorsão, que a extorsão é quando você tem alguém ali na empresa que te obriga, né,
vamos supor assim, tipo, faz uma coação com aquela pessoa, obrigando ela a fazer algo, ameaça aquela pessoa. E também a propina, que a pessoa paga a outra para ter uma atitude ilícita, não informal, é uma atitude ilícita, que é contra as regras da empresa, né? Contra a política da empresa, contra a política dos direitos humanos, contra as políticas do trabalhador. É um exemplo aí de atitudes ilícitas que levam, né, à questão da propina. Então essas são as 10 premissas do Pacto Global. Então, como que a empresa ela está se beneficiando de participar dos Pactos Global, né, gente? Ela vai se beneficiar de várias formas. Porque ela vai aumentar, ela vai chamar mais investidores. Por exemplo, quando o Brasil começou a ter aí essas notícias de alto desmatamento, o Brasil começou a perder investidores internacionais, porque essa questão ambiental de forma internacional é muito mais repercutida fora do que no Brasil. Então o Brasil perdeu investidores. Então quando uma empresa assina o Pacto Global, ela aumenta suas chances de conseguir mais acionistas, mais investimentos e também tem maior facilidade de créditos. Algumas empresas, né, não conseguem crédito por ter algum problema de licenciamento ambiental. Então, às vezes a empresa quer crescer, então ela quer mais crédito, mas ela não vai conseguir enquanto ela não fizer o licenciamento ambiental, enquanto ela não fizer, né, o gerenciamento de resíduos da forma que o governo pede. Às vezes ela nem está fazendo aquilo, ela simplesmente está omitindo seus resíduos, por exemplo, né? Estou dando um exemplo, né, gente, de empresas aí. E também acesso a novos mercados, agricultura sustentável, né? Mercado de energias sustentáveis, mercado de saúde, cidades sustentáveis. Então vai abrir todo um novo leque ali para aquela empresa. E também vai aumentar a comunicação positiva entre os acionistas, que são os stakeholders. Então vai melhorar a comunicação entre a empresa e seus stakeholders, os acionistas, e também entre seus consumidores, né? O consumidor que é mais exigente vai ficar mais feliz com essa empresa, porque ele vai ver, pô, essa empresa é uma empresa séria, ela fez o Pacto Global. Então vai aumentar ali o número de consumidores exigentes. E também em relação aos seus próprios funcionários, né? Os seus funcionários vão se sentir mais orgulhosos de trabalhar numa empresa que tem o Pacto Global. Então, assim, é muito interessante. O Pacto Global ele tem muitas vantagens, sim. Além das empresas, né, terem que cumprir com os 10 princípios do Pacto Global, citados anteriormente, elas também têm que tentar, né, cumprir com a ODS, que é o que? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles são 17. São 17 objetivos para essas empresas estarem tentando cumprir, né? Isso aí foram objetivos desenvolvidos na agenda de 2030, né? Então, essa agenda vai ser como a outra agenda, né? Que a gente já teve aí no meio ambiente. Então, eu vou estar citando aqui os 17 objetivos, tá, gente? O primeiro é a erradicação da pobreza. Então, o que acontece? A erradicação da pobreza, o que é a pobreza, né? A pobreza é os recursos que a pessoa necessita para a subsistência. Então, quando eu falo assim que a pessoa é pobre, é porque ela não tem o necessário para a sua subsistência. Não é para a sua existência, tá, gente? Não confundam as coisas. É subsistência. Então, por exemplo, ela não tem recursos para comer. Ela não tem o alimento necessário diário para comer. Então, isso é pobreza. A pessoa não tem o mínimo para a subsistência. Então, o meu segundo, que é fome zero, e agricultura. Então, a agricultura sustentável, né? A agricultura sustentável é bem complexa, até tema para outro vídeo, por quê? A agricultura sustentável é o quê? É uma agricultura que não utiliza agrotóxicos, que tem alguns agrotóxicos que inclusive foram considerados cancerígenos. Né? Eu assim, nem sei se eu devo citar nomes, né? Roundup, por exemplo, foi proibido nos Estados Unidos e aqui é liberado. E ele foi feito vários testes
e ele foi considerado cancerígeno. Sem falar que os agrotóxicos e fertilizantes, né, se eles não forem feitos de forma sustentável, né, nas quantidades certas, né, eles vão poluir as águas superficiais, as águas subterrâneas e o solo. Então é uma grande poluição, gente. A agricultura, se ela não for feita de uma forma responsável, né? Então, às vezes, a empresa não está com uma boa assim, administração, está fazendo excesso de irrigação, então quando você joga ali o fertilizante, o agrotóxico, ele vai se espalhar com aquele excesso de irrigação de água, além de ser um desperdício de água, né? E aí vai contaminar tudo ali. Infelizmente, a agricultura sustentável é algo super necessário. No segundo tema, nós temos também saúde e bem-estar. Então, assim, você pode pensar, saúde, o que é saúde? Saúde, eu não tenho nenhum sintoma de doença. Mas não, gente. Saúde é muito mais do que não estar doente. De acordo com a OMS, a saúde é um estado completo de bem-estar, né? Físico, mental e social. E não somente a ausência de afecções e enfermidades. Às vezes aquela pessoa, vamos supor que é um transexual, ela sai de casa e sofre discriminação. Então ela está o tempo todo ali sendo oprimida, né, sofrendo opressão. Então essa pessoa não tem saúde, não tem bem-estar. Às vezes é uma mulher, quando ela sai na rua, ela é assediada, às vezes ela é desrespeitada. Então também tudo isso vai entrar no sentido de ir contra a saúde, né? A saúde é muito mais do que não ter doenças. Saúde é um bem-estar físico, mental e social. Às vezes aquela pessoa tem problemas em casa, na família, né? Às vezes a mulher ela tem problema com o marido dela, agressões verbais, abusos psicológicos, então ela não tem saúde. Então saúde é uma coisa muito ampla, né? Então, mas é interessante eles incluírem isso, que a gente tem que estar correndo atrás disso sim. Então vamos aí ao quarto, educação de qualidade. Isso aí é algo assim óbvio, né? Que a gente tem que ter educação de qualidade para que a gente tenha população mais consciente. Inclusive incluir educação ambiental, né? Assim, eles falam que tem que ser de forma interdisciplinar, todas as disciplinas têm que abordar a educação ambiental. Mas o que acontece é que muitos professores não falam de educação ambiental, não falam de preservação, não falam de reutilização, não falam de sustentabilidade e vai passando batido, né? Isso seria uma educação de qualidade, no meu ver, né? Igualdade entre gênero, não só entre o gênero feminino e masculino, mas também entre o gênero feminino, masculino e transgênero, e até mesmo entre as pessoas de opção sexual diferente, que elas não sejam discriminadas simplesmente porque são diferentes, e a mulher não seja discriminada, né? Também, às vezes você tem profissões que preferem muito mulheres e outros preferem homens, né? Por exemplo, secretário, você vê mais secretário mulher, existe uma preferência. Por quê? Então, é uma preferência, mas a gente tem que acabar com essa discriminação. Ou, por exemplo, um motorista vai preferir um motorista homem, porque é tido como uma profissão mais masculinizada, né? Então, acabar com essas discriminações profissionais que estão sendo criadas aí há muitos anos. Então, a respeito da água potável e do saneamento básico, né? Que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, ele vem como o sexto objetivo. Então, assim, a gente pode pensar que a água potável é algo muito acessível, né? Que todas as pessoas têm acesso, né, à água potável, mas não tem, gente. Infelizmente, algumas cidades não têm estações de tratamento de água, né? Algumas comunidades. E porque, assim, você pegar uma água de um córrego, de um lago, de uma água superficial, não quer dizer que ela seja potável. Mesmo que você fale assim, não, é uma água que corre. É uma água segura, porque ela está correndo, né? Às vezes ela já passou por um processo de autodepuração, mas não é seguro. Não sei se vocês já assistiram, né? Largados e Pelados é um programa em que eles enviam uma ou duas ou um grupo de pessoas para ficar em algum ambiente que não tem nenhum tipo de estrutura, né, que a gente tem, assim, eles ficam lá morando na natureza mesmo. E aí eles
às vezes pegam água assim, de um córrego, de um lago, e eles têm que sair do programa, porque essa água ela está contaminada, essa água superficial, e eles dão diarreia, começam a passar mal, e eles acabam tendo que sair do programa. Então é muito sério isso, gente. A água tem que ser tratada sim, tá? Antes de você usar ela. Nem que seja um processo simplificado de tratamento, né? Que seria o filtro de areia e depois o processo de desinfecção através da cloração. Então, é isso. E o saneamento, né? Assim, não tem água tratada, muito menos esgoto. Tratamento de esgoto não vai ter mesmo, né? Aquelas casinhas ali usam a água e jogam ali no próprio rio que acabaram de consumir, né? Uma coisa hilária isso, né? Como que a pessoa acha normal pegar uma água que eles acham que tá limpa e jogar no rio, como se aquilo ninguém fosse precisar mais daquela água, né? Entretanto, as cidades que estarão ali a jusante irão precisar dessa água e ela vai estar poluída. Porque por mais que um rio tenha uma capacidade de autodepuração, essa capacidade de depuração às vezes não suporta aquela taxa de matéria orgânica, aquela taxa ali de compostos, né? Sem falar que vai matar também aqueles micro-organismos do rio. Vai se tornar um rio eutrofizado, um curso d'água eutrofizado. Pode se tornar um rio que só vai ter algas. Algas que nem são, né? Que inclusive poluem ali aquele rio, né? Então é bem complexa essa questão do saneamento. É um assunto também para outro vídeo. A energia limpa e acessível, né? Então, assim, muitos lugares não têm energia acessível porque ela tem que ser levada aí pelas redes elétricas e às vezes não chega. A nossa energia do Brasil, a gente tem uma matriz energética bastante renovável, né, que é baseada nas hidrelétricas. Entretanto, no tempo de seca, a gente acaba utilizando as termoelétricas, que é, né, combustível fóssil, então não é mais sustentável. Então, assim, isso varia muito, tá? A sustentabilidade. Outros países do mundo usam menos ainda, né, de energia renovável do que nosso país, porque não tem tantos mananciais de água. Usam aí fusão nuclear, usam muito termoelétrica, muitas fontes não renováveis mesmo. Então, vamos aí ao próximo, ao oitavo item, né? Trabalho crescente e crescimento econômico. Isso é muito importante, porque sem crescimento econômico não tem emprego. Sem emprego as pessoas ficam sem renda. Então é muito importante o crescimento econômico e é uma das premissas da ODS, né? E estrutura de inovação e infraestrutura, né? E no 11º, redução de desigualdade, né? Os países em desenvolvimento, como a América Latina, né? Tem muitos países em desenvolvimento, a África tem muitos países em desenvolvimento, a desigualdade social tende a ser maior. Pessoas muito ricas e a maioria muito pobre, vivendo de apenas um salário mínimo. Então está reduzindo aí essa diferença, né? Tão abrupta que não é o ideal, né? Então agora a gente vai também a 12º, que é o consumo e produção sustentáveis. O consumo e produção sustentáveis é muito assim, amplo esse assunto. Por quê? O que seria o consumo sustentável? Evitar, né, consumir demais, mais do que eu preciso, né, gente? Às vezes a pessoa, ela compra roupa demais, sapato demais, às vezes ela não precisa de tanto consumo, ela pode viver com menos, mas ela não quer, ela quer ter aquele consumo exacerbado. Às vezes a pessoa troca muito um produto, às vezes ela tem um produto que tá até bom, né? E às vezes ela nem doa ele, sabe? Ela simplesmente descarta. Então, ela nem dá para uma pessoa reutilizar, simplesmente descarta, gerando mais e mais lixo. Então, isso é um consumo nada sustentável. A questão de produção sustentável é uma produção que você vai minimizar ali os usos de recursos naturais, água, né? Usar o mínimo de água possível para estar produzindo aquele produto, o mínimo possível de desperdício. Então, isso seria a produção sustentável. Ações contra a mudança global do clima, né? A gente sabe que o excesso aí de poluentes na atmosfera liberado pelas empresas. Então,
está evitando essa emissão de gases, né, que aumenta o efeito estufa, que é o gás carbono. Então, o 14 e o 15 vem o quê? Vida na água, e o 15, vida na terra. Vida na água. Como que a gente vai estar fazendo, né, esse objetivo sustentável, né, na vida na água? Então, assim, tá evitando poluir os rios, porque se você polui, você vai estar matando ali aqueles seres que vivem nos rios, né? Tá evitando de assorear os rios, né? Que jogar cargas sólidas, evitando a eutrofização, né? Que são cargas de matéria orgânica, né? Que é excesso de nitrogênio, evitando esse tipo de coisa para não piorar a vida aquática, né? Se for fazer uma barragem ou qualquer tipo de obra que seja no meio aquático, está fazendo um estudo ambiental ali, fazendo as proposições, as propostas para poder estar recuperando aqueles animais, olhando o ciclo reprodutivo deles, se eles vão precisar daquele local, o melhor local para poder estar implementando aquilo, que às vezes não é viável, né, de acordo com a vida na aquática, fazer aquele projeto ali. Então, tá sempre olhando, né, colocando a vida aquática como algo a se pensar, né, no estudo do empreendimento. Sobre a vida terrestre, idem, né, tá evitando aí a poluição. Se for fazer uma supressão de uma mata nativa, tá fazendo remanejo desses animais para outra área, seja uma área de uma unidade de conservação ou para algum parque ecológico, ou para outra área de vegetação nativa, né, ou está investindo também, né, na preservação das espécies, né? Às vezes tem uma ONG que cuida de espécies em extinção, então essa empresa ajuda financeiramente essas ONGs, então isso é uma forma também dessa empresa estar ajudando, né, nesse objetivo da ODS, que é a preservação da vida terrestre, né? Então esses são os objetivos, né? 14 e 15, que é a vida aquática e terrestre. Então, nós vamos ter também no 16, paz, justiça e instituições eficazes. Muitas pessoas não têm acesso à justiça, por exemplo, né? A justiça não é um meio tão acessível. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar um advogado, por exemplo, e ela não consegue um defensor público. Então, porque são poucos defensores públicos para muitas pessoas, então acaba que a pessoa não tem acesso à justiça. Às vezes também ela pode ter acesso à justiça, mas não teve acesso à justiça de fato, que foi uma sentença justa, né? Infelizmente isso pode acontecer, né? Principalmente se tiver corrupção. Então, acesso à justiça de forma igual e eficaz às pessoas é uma das premissas da ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E no 17º, que, né, é o último objetivo, as parcerias e meios de implementação. Então, assim, é muito importante que essas premissas sejam atingidas, né, por causa da agenda de 2030. Pode parecer utópico, mas eu acredito que não seja, né? Eu posso pensar assim, a erradicação da pobreza é impossível. Talvez não, porque a pobreza, a pessoa não tem acesso ao dinheiro para a subsistência. Talvez se a gente tiver um crescimento econômico, um investimento nessas pessoas, né? Um controle também de natalidade para que não haja esse excesso de pessoas aí sempre, né, precisando, né, desse investimento, né? Então a gente vai ter aí a erradicação da pobreza. Claro que eu tô falando assim do Brasil, né? Na África é um pouco mais complexo, porque são muitos países muito pobres, né? Igual o Quênia, um país muito, muito pobre, e infelizmente é um pouco difícil de estar ajudando. Mas talvez se os países desenvolvidos se reunirem e se comprometerem em ajudar esses países, a gente consiga erradicar a pobreza na África, sim. É uma questão de solidariedade, uma questão de todos entenderem que nós todos vivemos no mesmo planeta. Então o Pacto Global é uma proposta muito interessante entre a Organização das Nações Unidas e as instituições privadas. E depois eu vou postar um outro vídeo sobre os signatários, né? Eu fiz uma pesquisa sobre o Banco Inter, que ele é um dos signatários do Pacto Global. Foi até assinado esse ano. Eu vou estar falando qual que é o plano ambiental deles, que eles postaram isso na internet, né? Eles são bastante transparentes.
E eu vou mostrar para vocês como que é feito a consulta no site dos signatários do Pacto Global e também como que vocês pesquisam se essas empresas realmente estão cumprindo com as premissas, os princípios, né, do Pacto Global e os princípios, né, da ODS, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Gente, muito obrigada por ter assistido o vídeo e deixe no comentário a opinião de vocês e um abraço. Tchau, deixa um like aqui.